O que significa o cuidado de si? Esse cuidar de si significa cuidar apenas da alma ou apenas do corpo ou de ambos ao mesmo tempo? Michel Foucault, o filósofo da biopolítica, do vigiar e punir, da microfísica do poder, também fez uma abordagem sobre o cuidado de si. Como Foucault tratou desse tema? E como podemos relacionar a ideia do cuidado de si, do conhece-te a ti mesmo, com os nossos tempos atuais? Se você quer acompanhar a discussão sobre essas questões, fique aí conosco até o final desse vídeo. O meu nome é João Aparecido, sou professor de filosofia, com graduação e mestrado em filosofia. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao meu canal Central Filosófica. E hoje, para tratar dessas questões, eu convidei o professor Ronaldo Moreira, ele que tem graduação e mestrado em filosofia pela Universidade Federal de Goiás e é professor de filosofia da SEDUC, Bahia. Ronaldo, seja muito bem-vindo ao meu canal Central Filosófica. Bom dia, boa tarde ou boa noite. É um prazer, João, estar conversando com você sobre esse tema relevante para a filosofia e certamente de relevância também para os nossos dias, para o melhoramento do sujeito, para o melhoramento moral do ser humano, tanto nos dias atuais e ao longo de toda a sua história, né? Ao longo da história, né? do homem, enfim. Mas antes de começarmos a nossa discussão, você que se liga aí comigo, já deixa o seu like nesse vídeo, comentário e compartilhe, pois dessa forma você vai estar fazendo com que isso que você está assistindo chegue a mais pessoas. E como eu sempre digo aqui no meu canal, aquilo que é bom é para ser compartilhado. E se ainda não é inscrito, já se inscreva no canal, ative o sininho para ser notificado de todas as novidades que semanalmente são postadas aqui no canal. Ronaldo, então, o cuidado de si é uma ideia que está na filosofia, mas ela não nasce propriamente dentro da filosofia, né? Parece que ela está também ali na tradição oriental, né? Ela entra na tradição ocidental, né? Ali está em Sócrates, aparece também em Sócrates, mas o Michel Foucault ele aborda essa questão, não é? Como entender, Ronaldo, o que é esse cuidado de si? O que é esse si? Né? Esse cuidado de si é um cuidado do quê? É da alma? É do corpo? Como é que essa ideia foi tratada em Sócrates? Como é que Foucault aborda essa ideia de cuidado de si? Certo. Bem, eu vou começar pela primeira questão, que é o que é o cuidado de si, como entender isso que está nessa fórmula, cuida de ti mesmo. Aliás, é uma fórmula muito presente na filosofia platônica, especialmente no diálogo Alcebiades, que vamos nos demorar um pouco para ver como que a questão se desenvolve, como que a resposta é desenvolvida pelo diálogo, aliás, como também Michel Foucault ser respondida nesse diálogo. Primeiramente, então, para responder a pergunta sobre o que é o cuidado de si, eu gostaria de retomar ou citar uma passagem do curso A Hermenêutica do Sujeito, onde o Foucault nos diz, de uma forma geral, o que entender por essa fórmula cuida de ti mesmo, ou cuidado de si, que em grego era escrito epimeleia reator, uma expressão que tem a sua história também, mas não vamos nos deter sobre
uma filologia do que seria epimeleia, o que seria reator, enfim. Pois bem, então, citando o Michel Foucault, devemos entender por cuidado de si, e certamente seria necessário dizer que não há um conceito formulado de cuidado de si, mas uma noção geral que a gente pode tomá-la como certa atitude, certo tema de uma atitude geral, e citando Foucault, um certo modo de encarar as coisas, de estar no mundo, de praticar ações, de ter relações com o outro. O cuidado de si é uma atitude para consigo, para com os outros, para com o mundo. Em segundo lugar, a epimeleia reator, o cuidado de si, é também uma certa forma de atenção do olhar. Cuidar de si mesmo implica que se converta o olhar, que se o conduza do exterior, dos outros, do mundo e etc., para si mesmo. O cuidado de si implica uma certa maneira de estar atento ao que se pensa e ao que se passa no pensamento. Em terceiro lugar, a noção de epimeleia reator, traduzida por cuidado de si, não designa simplesmente essa atitude geral ou essa forma de atenção voltada para si. Também designa certas ações que são exercidas de si para consigo, ações pelas quais nos assumimos, nos modificamos, nos purificamos, nos transformamos e nos transfiguramos. Fim da citação. Eu gostaria de sublinhar essa última parte da citação, ou seja, que o cuidado de si designa sempre algumas ações e ações pelas quais nos assumimos, nos modificamos, nos purificamos e nos transformamos também. Pois é essa noção que eu gostaria de desenvolver nessa conversa, e aqui vai estar presente ao longo de toda a história do cuidado de si, uma vez que o cuidado de si vai estar sempre vinculado a certa preocupação de como melhorar a relação consigo, ou seja, como se tornar uma pessoa moralmente melhor, uma pessoa que tenha uma melhor relação consigo e com os outros e, consequentemente, com o mundo. Pois bem, mas antes de desenvolver isso, eu gostaria de duas palavras sobre certa origem histórica do cuidado de si. Pois bem, ao lado dessa expressão famosa na cultura ocidental, a qual tem uma origem aparentemente oriental, uma vez que ela se remonta primeiramente, ou seja, pelo menos o que atesta os escritos que chegaram até nós. Então, segundo Xenofonte, na sua Ciropédia, que é uma biografia do rei persa Ciro, e Ciro diz que, eu cito um breve trecho do livro de Xenofonte, então dizia Ciro: até agora obtivemos tudo que temos pedido dos deuses. Por isso não há motivo para queixarmos deles. Mas se o fruto dos grandes feitos é não poder viver tranquilo, não poder mais ocupar-se consigo, veja aí a presença da fórmula epimeleia reator, nem gozar da convivência dos amigos, eu renuncio a tal ventura. Então, essa, a meu ver, uma tradição oriental do cuidado de si, é ligada à corte imperial do rei Ciro. Pois bem, a outra tradição que eu diria ocidental está vinculada ao contexto do Templo de Delfos. E nesse contexto temos a noção de conhece-te a ti mesmo,
a qual estava escrita no portal do Templo de Delfos, e era uma exigência para que todos que ali fossem, todos que fossem consultar o oráculo, tivessem o conhecimento preciso do que iria a falar com o oráculo, né? Além dessa forma, conhece-te a ti mesmo, temos uma segunda que diz nada em demasia, ou seja, um conselho para que o consulente não levasse coisas demais. E temos ainda uma terceira que, ao consultar o oráculo, pedia ou aconselhava para que esse indivíduo não se comprometesse com coisas que ele não pudesse honrar, ou seja, que ele não pudesse dar conta de cumprir. Pois bem, são duas tradições do cuidado de si que vão ser recuperadas pelo Michel Foucault no curso que mencionei, o Hermenêutica do Sujeito. E essas duas tradições, elas vão ser reunidas por Sócrates e, consequentemente, se transposta para o pensamento filosófico. Então, Sócrates é o responsável por trazer essas duas noções importantes para essas duas tradições para o pensamento filosófico. Já no diálogo, quer dizer, na apologia de Sócrates, a presença do cuidado de si e do conhece-te a ti mesmo já se encontra, de certa maneira, um vinculado ao outro, um acoplado ao outro, e às vezes até um subordinado ao outro. Veja, subordinado em que sentido? Às vezes vai ser preciso conhecer-se a si mesmo no contexto do cuidado de si. Ou seja, conhecer a si mesmo vai ser ao mesmo tempo cuidar de si. Pois bem, eu queria só mencionar uma passagem onde isso aparece, onde essa aparente subordinação do conhece-te a ti mesmo, cuidado de si, aparece. Então, é na apologia, no momento em que Sócrates se defende das acusações que o tribunal havia lhe imposto, entre elas a acusação de ter levado uma vida vergonhosa, que segundo Sócrates teria sido a de dedicar-se à filosofia a fim de ministrar ensinamentos e exortar moços e velhos cidadãos e estrangeiros que encontrasse na cidade de Atenas a cuidar da virtude. Ou seja, diz o Sócrates, meu caro, tu, um ateniense da cidade mais importante e mais reputada por sua cultura e poderio, não te envergonhas de cuidares de adquirir o máximo de riqueza, fama e honrarias, e não te importares nem cogitares da razão, da verdade e de melhorar quanto melhor a tua alma? Fim da citação. Então, é importante citar essa passagem porque, a meu ver, temos, como disse, a subordinação, mas também, talvez, se você preferir, a junção, o acoplamento do cuidado de si com o cuidado de ti mesmo. Pois bem, o que eu quero dizer é que na filosofia socrática e platônica, e como Foucault recupera longamente no curso de 82, Hermenêutica do Sujeito, não vai haver uma separação, uma disjunção entre as duas noções. Cuidado de si e conhece-te a ti mesmo vão ter uma importância equivalente e as duas coisas vão ser utilizadas, como eu disse antes, para modificar o modo de viver, para
para melhorar a si mesmo no sentido ético e político dessa expressão. Pois bem, e é isso que, a meu ver, vai aparecer de forma muito clara no diálogo Alcebiades. Eu acho que aqui a gente deveria demorar um pouco mais, João, porque temos um exemplo de como isso ocorre, de como essa mudança do eu ocorre no sentido de sair de um modo de vida desregrado para um modo de vida pautado nas decisões da, da ética, da moral socrática. Pois bem, Alcebiades, quem é Alcebiades? Trata-se de um jovem de 18 anos. Alcebiades está saindo da fase em que ele não pode mais ser objeto de prazer de seus amantes, isso no contexto da pederastia, da pedagogia grega, que se pautava sempre na relação entre o mestre e o discípulo, e essa relação ela ocorria num contexto também erótico, talvez, ou seja, ela ultrapassava, extrapolava o campo da pedagogia. Mas é uma discussão mais técnica e eu não tenho a competência devida para discutir sobre isso. Pois bem, Alcebiades, um jovem pretensioso, um jovem de uma família aristocrata, que não teve, todavia, um bom mestre para ensiná-lo, para ensinar os saberes necessários para que ele chegasse a concretizar aquilo que eram os seus objetivos, né? Ou seja, a se tornar uma pessoa famosa e gloriosa em Atenas. Então, a educação que ele tinha era deficitária e todo o seu modo de vida, a sua conduta era também deficitária. E vendo isso, vendo aquele jovem talentoso e, portanto, ou no entanto, com muitos déficits, o Sócrates se aproxima de Alcebiades e propõe lhe ajudar, propõe contribuir para que ele alcance aqueles que são os seus objetivos. Pois bem, essa contribuição de Sócrates, como eu disse, Alcebiades é uma pessoa deficitária, mas ele não sabe que é uma pessoa deficitária. Como é um sujeito também arrogante, pensa ser, ao contrário, sabedor de muitas coisas, sabedor de estratégias militares, de estratégia política, de maneira que ele simplesmente ignora a sua própria ignorância. O que Sócrates vai fazer? Mostrar que Alcebiades não é aquilo que ele pensa ser. E como que isso vai ocorrer? Através, a meu ver, de um exame da alma de Alcebiades. Como que isso ocorre? É aqui que o famoso método da ironia socrática vai entrar em cena. E o que Sócrates faz? Primeiramente, como sempre, perguntar a Alcebiades. Perguntar a fim de conhecer o conhecimento, de conhecer, de saber até que ponto Alcebiades estava preparado para exercer a função política. Então, esse exame
talvez seria importante a gente só mencionar aqui alguns procedimentos desse exame. Veja bem, Alcebiades se diz conhecedor de estratégias políticas e ele tem até algumas proposições acerca de como governar bem uma cidade. Veja bem como ocorre esse exame. Eu vou tentar ser rápido. No diálogo Alcebiades, o exame da alma de Alcebiades ocorre da seguinte forma. E eu quero dizer que o objetivo de mostrar isso aqui é mostrar como ocorre essa passagem de um estado de alma conturbado, de um estado de alma que é ignorado, para um estado em que essas fragilidades, essas limitações vão se tornar evidentes, para aquele que as possui. Pois bem, qual é a proposição de Alcebiades para o bom governo de uma cidade? Para ele, a cidade é bem governada quando reina concórdia, isto é, amizade entre os cidadãos. Sua definição de amizade é condicionada à harmonia e amizade existente entre homem e mulher. Mas ele reconhece e admite que não pode haver concórdia entre homem e mulher acerca de todas as coisas, pois há tarefas para as quais as mulheres têm mais facilidade de executá-las do que o homem. E, de igual modo, há tarefas que o homem tem maior facilidade para executar do que a mulher. Dessa maneira, a mulher não pode concordar com o homem a respeito de manobras de infantaria, por exemplo, já que não teve oportunidade de aprender sobre infantaria. Logo, admite Alcebiades, não há concórdia entre homens e mulheres a respeito de todas as coisas. Em consequência, o homem não é bem visto pela mulher quando esse executa tarefa que lhe é própria. E, de igual modo, a mulher não é bem vista pelo homem quando esta executa tarefa que é própria ao homem. Dessa forma, Alcebiades é obrigado a aceitar que a cidade não é bem governada quando cada um faz o que lhe compete. O que ele aceita sem excitação, contradizendo-se, todavia, posto que a sua afirmação inicial partiu do princípio de que a cidade é bem governada quando reina concórdia entre os cidadãos. Então, esse exame, esse exame da alma de Alcebiades, a partir do método da ironia socrática, nos mostra que esse sujeito que dizia sabedor de muitas coisas, inclusive de como governar bem uma cidade, não é bem o que dizia ser. Ou seja, ele ignora que esse conhecimento que ele possuía leva a contradições. Pois bem, ao perceber isso, ao perceber as contradições de seu argumento, Alcebiades, numa passagem muito interessante no diálogo Alcebiades, como que caindo em si, diz, eu cito, pelos deuses, Sócrates, já não sei o que falo, é bem possível que esteja há muito tempo nesse estado de ignorância sem a perceber, fim da citação. E essa experiência, então, é essa constatação que leva o indivíduo a vergonha e descontentamento purgativo, capaz de curar a alma das falsas opiniões. Essa vergonha por sustentar por tanto tempo um saber que só agora, após examinado por Sócrates, parece totalmente controverso, que cura a alma da ignorância em que ele estava mergulhado. E aí, o resultado disso, como diz Platão em outro momento, no Sofista, é que tudo aquilo que o interlocutor, no nosso caso Alcebiades, havia de opiniões orgulhosas e frágeis,
lhe é arrebatada a ablação em que o ouvinte encontra o maior encanto e o paciente, nesse caso, o interlocutor que é examinado, um proveito mais duradouro. Por quê? Ele agora sabe que ele precisa melhorar a si mesmo. Ele reconhece as suas limitações e foram expostas nesse exame conduzido a partir do método das perguntas socráticas. Pois bem, Você... para concluir esse raciocínio, sim. Não, pode concluir, depois eu pergunto. Então, o grande proveito da refutação de Alcibiades é então trazer para fora aquilo que se encontrava arraigado em sua alma, né? Como um saber equivocado que ele, por tanto tempo, tomava como verdadeiro, levando desse modo a despertar de um estado de ignorância em que permanecia sua alma e, consequentemente, aceitar a busca por um saber verdadeiro. Pois não, João? Não, é o que eu ia dizer o seguinte, é só mesmo, talvez, uma espécie de corroborar o que você já disse, que você disse no início, que parece que no Foucault, esse cuidado de si, o conhece de a ti mesmo, são coisas que coincidentes, né? Sim. Isso está claro no pensamento do Sócrates, né? Sabemos isso que em Sócrates e Platão, o homem age mal por ignorância, erra por ignorância, né? A ignorância é a mãe dos males. Mas Foucault já é um contemporâneo que já temos aí a modernidade, né? Esse conhece-te a ti mesmo, parece estar muito ligado à questão da introspecção. E tem também aquilo que em Sócrates e Platão não tinha, que era a ideia de acrasia, né? Ou seja, você, em Sócrates e Platão, você conhece, você age bem. Sim. De Aristóteles em diante, já tem aquela ideia de acrasia, onde você conhece, mas não necessariamente você vai agir bem. Como pensar isso ainda em Foucault? O cuidado de si é o mesmo que o autoconhecimento, né? E relacionando isso na nossa atualidade, como é que a gente ainda faz sentido essa coincidência, cuidado de si e autoconhecimento, ou vice-versa? Pois é, eu diria que o autoconhecimento, embora parece que essa expressão tenha um significado mais específico na nossa época, a gente pode sim entender que se trata também de uma busca de cuidar de si mesmo, né? Visto que o procedimento é o mesmo, né? Ou seja, você precisa trazer a atenção que estava nas coisas, que estava lá fora, no mundo externo, e no movimento de introspecção, buscar aquilo que é o seu eu, buscar a sua interioridade, a sua subjetividade, né? No entanto, aliás, não é questão de dizer no entanto, mas o procedimento, como eu disse, é o mesmo e o objetivo talvez seja o mesmo também, né? Você se volta para si com o intuito de conhecer a si. Mas se você concorda comigo, me parece que esse conhecimento de si, que hoje se procura, não visa exatamente reconhecer as suas limitações, mas me parece que há um interesse muito mais gnóstico ou gnosiológico, acho que essa é a melhor expressão, quando se volta para si no contexto dessa ideia de autoconhecimento na nossa atualidade. Bem, eu teria que buscar mais informações sobre isso, mas me parece que é essa a ideia. Ou seja, se o conhecimento de si, em Sócrates, no diálogo concebido, por exemplo, estava
ligado a, a uma, a uma, ao objetivo de constatar até que ponto o seu conhecimento era verdadeiro, me parece que o que sabemos pelo autoconhecimento hoje não é bem isso, né? Trata-se de se reconhecer, de se conhecer, mas por objetivos menos, com menos implicações educacionais, morais, etc. Sim, sim. Porque no Sócrates, esse conhece-te a ti mesmo, ele parece, né, ele está voltado para fora, né? Ele passa pelo outro, né? Tanto é que o conhece-te a ti mesmo dele se dava na conversa com as pessoas, né? Como você colocou, a ironia, usando a ironia da maiêutica, né? Ia vendo o que as pessoas sabiam e descobria que as pessoas não sabiam do que pensavam falar. E ele, claro, certamente ele tinha certeza do que ele sabia, não é? Ele ia tendo cada vez mais uma certeza. Então, esse conhece-te a ti mesmo passa pelo outro, é uma coisa mais coletiva, né? Passa pelo coletivo, uma vez que, para o grego, coletivo é coletivo, né? A ideia da subjetividade é uma coisa moderna, né? Quando você coloca, parece que esse conhecimento moderno, conhecimento de si moderno, é algo muito mais por o estar em paz consigo mesmo, né? Uma questão mais introspectiva, né? Do que uma questão de analisar as suas capacidades cognitivas, né? Se conhece ou não a questão do conhecimento. Acho que não está tanto no campo epistêmico, né, gnoseológico, como parece estar no campo socrático. Mas, como você disse, cai no mesmo, vai para o mesmo fim, né, que implica também no cuidado de si, né? Até porque hoje se exige um cuidado de si nessa perspectiva, né, que o indivíduo já surgiu. Hoje tem-se um indivíduo que não se tinha na antiguidade, né? Então, esse indivíduo precisa cuidar de si, uma vez que tem o contexto da individualidade, né? Sim, sim. Eu queria ressaltar isso que você disse, o cuidado de si, o conhecimento de si, ele passa pelo outro. Isso talvez por uma questão, talvez técnica, protocolar, que o cuidado de si na atividade, ele é sempre uma atividade mediada por um outro. E esse outro é o mestre, né? Aquele que pega o discípulo pela mão e, perdão, e o ajuda a voltar a atenção do mundo lá de fora para si mesmo, né? Por quê? Acontece que esse indivíduo que está precisando desse cuidado está acometido por paixões, está acometido por muitos vícios, e ele sozinho não é capaz de fazer esse movimento introspectivo. E toda a prática de si na antiguidade, desde Sócrates até os filósofos romanos, vão sempre ser mediada pelo outro, pelo mestre de existência, como era chamado, que na filosofia romana será exercido pelo filósofo, né? O filósofo é sempre aquele que tem conselhos de existência, é sempre aquele que já passou por esse esforço de converter a alma a si mesma, e justamente por isso ele é capaz de fazer o mesmo com outras pessoas. É o conselheiro de existência. Qual a importância disso, né, nos tempos atuais? Esse cuidado de si, a partir de uma linguagem Foucaultiana, a partir do que Foucault analisa, né? Qual a implicância disso, a importância disso para a nossa atualidade? Você, na sua dissertação, só mais uma observação, você você traz a ideia de atitude crítica e desassujeitamento, né? O sujeito que é assujeitado ao Estado ou a outras amarras, né? E a atitude crítica seria um instrumento para esse desassujeitamento, né? Como podemos explorar melhor essa ideia que você apresenta na sua dissertação de mestrado, né?
Depois, se quiser, deixa o título dela para eu deixar aqui no link dos comentários, tá? Para quem tiver interesse. Como é que podemos atualizar essa ideia que você traz para a sua dissertação? Como é que a gente pode compreendê-la? Eu acho que teríamos várias atualizações a fazer. A primeira delas, e usando a palavra que você utiliza, desassujeitamento, me permite colocar essa discussão no contexto dos interesses da obra do Michel Foucault. Veja só, o Michel Foucault havia constatado nos escritos, nos ditos e escritos, melhor dizendo, da década de 70, a partir de 75, nos cursos Segurança, Território e População, mas eu acho que, mais especialmente, em defesa da sociedade, mas também no livro A História da Sexualidade, A Vontade de Saber, que o sujeito na modernidade ele é forjado pelo poder. Ele não é um sujeito autônomo, justamente porque ele não é livre para ser aquilo que ele quer ser. Ele é, digamos que, construído dentro de um padrão, e esse padrão é aquilo que o poder quer que sejamos, ou seja, aquele sujeito que vai atender às demandas do mercado financeiro, por exemplo, do mercado de trabalho, melhor dizendo. Então, esse sujeito ele deve ter certas habilidades, ele deve ser capaz de desenvolver certas atividades que são de interesses econômicos, ou seja, o Estado, ao intervir na subjetividade, ele busca modelar um sujeito que vai ser capaz de desenvolver atividades técnicas, atividades profissionais que, obviamente, vão trazer mão de obra qualificada para suas demandas, para atender as suas demandas. Pois bem, dessa forma, o sujeito ele não é autônomo, ele digamos que o processo de subjetivação ele é externo, porque o sujeito ele não tem esse poder de ser o que ele quer ser, ele não tem autonomia, enfim. Mas isso não se trata apenas de uma estratégia econômica, mas também a moral, a política, a ciência, todas essas áreas de saber estão interessadas em produzir, em construir um sujeito que vai atender às demandas da sociedade. Enfim. Pois bem, vendo isso, o que o Foucault constata? Que na antiguidade o processo de subjetivação sim era uma atitude livre, pelo menos no interior das escolas filosóficas, no interior dessas culturas mais aristocráticas, né? E aí é onde os escritos filosóficos surgem. Então, nesses círculos, a subjetividade ela é algo livre, digamos assim. O indivíduo ele é livre, pelo menos nesses círculos aristocráticos. O indivíduo ele é livre para atribuir à sua vida, ao seu modo de ser, um modelo que ele julga o melhor. Então, a subjetividade na antiguidade, e é importante dizer que essa palavra não é
da antiguidade, é uma palavra da filosofia moderna. Então, a subjetividade ela não é construída do exterior, mas do interior, no sentido de que o próprio indivíduo ele busca ser aquilo que ele quer ser. Então, e para isso, a prática de si, segundo Michel Foucault, é um meio, um contexto, um procedimento que permitirá que o sujeito se torne aquilo que ele quer ser, se torne aquele sujeito segundo o modelo que ele mesmo construiu ou idealizou, e não um modelo de subjetividade que lhe é imposto, né? Ou seja, para finalizar, a subjetividade na modernidade ela é imposta, ela é imposta do exterior, enquanto que na antiguidade, repito, nesses círculos aristocráticos, trata-se do resultado do trabalho que o indivíduo pratica sobre si mesmo, né? Ou seja, é um resultado do cuidado de si. E aí, essa subjetividade por exemplo, você sair de um estado de vida desregrado, libidinoso e viciado para um modo de vida que eu diria qualificado, né? Um modo de vida em que você possa ser livre. E ser livre não no sentido político da palavra, mas no sentido ético. Ou seja, ser livre de qualquer desejo, de qualquer vício que possa lhe escravizar. Lembra muito a ideia do Kant lá naquele texto dele, textozinho curto, né, sobre o esclarecimento, né, que ele fala da maioridade e a menoridade, né, ou seja, a maioridade é aquele é aquele sujeito que é autônomo, né, que age por si mesmo, né, que já atingiu ali a idade, a maioridade, que é a questão do esclarecimento, ele é esclarecido, ele age por si mesmo. E aquele que está na menoridade é aquele que precisa de alguém para guiá-lo, né? Ele vai falar do pastor, né? De um guia. Ele precisa de um guia para direcioná-lo. Por isso ele está na minoridade. E é interessante porque, como nós falamos no início, já para finalizar, aquela questão do como relaciona esse cuidado de si, cuidado do corpo ou é cuidado da alma? Porque se fala de cuidado da alma hoje, não se pode confundir com a busca do transcendente, né? Se restringir a isso, estar numa religião, às vezes o assujeitar-se a uma religião pode atrapalhar esse cuidado de si, né? Pode causar o assujeitamento do sujeito, não é? Ou não? Sim, como é que a gente pensa essa questão? Só para a gente finalizar. Esse cuidado de si, entendendo como cuidar do corpo e da alma. Mas o que é essa alma? Como cuidar da alma nos tempos atuais? É o mesmo que cuidar da minha subjetividade, de eu ter autonomia, né? E eu ser autônomo, ser livre? É por aí? Eu creio que sim. Tudo isso que você diz, remontando a Kant, inclusive, o que é você sair da minoridade? É você deixar de ser tutelado por uma outra pessoa, né? Por um pastor, por um livro, pela Bíblia. O Kant, me parece que ele não diz qual livro, mas ele só diz que a humanidade ela se encontra subjugada porque ela continua sendo direcionada por um livro, né? Ele não diz qual é o livro, mas obviamente que fica subentendido que se trata do livro sagrado. Então, eu acho que na nossa atualidade cuidar da alma, embora
a alma hoje tenha sido substituída por outros termos, a consciência, mente, principalmente, né? Ou interioridade e assim por diante. Eu creio que cuidar da alma na nossa atualidade, eu acho que passar por esse processo de sair da minoridade intelectual é também uma maneira de cuidar de si mesmo, de cuidar da alma. No entanto, a gente pode verificar outras práticas, talvez certos movimentos que surgiram, poderia ser exemplos disso, talvez o feminismo, mas outros vários movimentos aí que agora não me vem à mente. Mas por que o feminismo? Porque as mulheres perceberam que elas foram por muito tempo subjugadas e ainda, infelizmente, continua sendo em grande medida, e o que elas querem é ser autônomas, ser livres, ou colocar em prática aquilo que Locke, inclusive, já dizia nos seus escritos sobre o liberalismo, ou seja, o corpo é uma propriedade. E, enquanto propriedade, ele pertence à maneira como ele deve ser usado, como ele deve ser explorado, deve ser decidida pelo seu proprietário, né? Nesse caso, as mulheres, elas estão reivindicando esse direito de colocar, de ser responsáveis pela maneira como vão ocorrer a procriação, pela maneira como o seu corpo vai ser utilizado, enfim, um dos exemplos possíveis, né? Só para concluir, João, outra atualização que a gente precisaria fazer é, primeiro, dizer que o cuidado de si, da maneira como ele aparece na filosofia, ele é sempre direcionado à alma, sempre direcionado à alma. No entanto, a gente encontra passagens, textos importantes da história da filosofia que atestam ou que mostram que o cuidado de si também é direcionado ao corpo. Na nossa atualidade, eu acho que nesse momento de pandemia, por exemplo, o cuidado do corpo tem sido mais evidenciado como uma medida para impedir a propagação de uma doença, né? Ou talvez utilizando a afirmação de um filósofo camaronês, o Achille Mbemba, numa entrevista, ele diz que os nossos corpos ganhou um poderio bélico, ou seja, a gente pode matar pelo contato com o outro, pelo contato físico com o outro, uma vez que a doença assim se transmite. Então, é preciso um cuidado com o corpo, porque agora ele é transmissor de vírus, de uma doença letal, né? Então, é preciso que ele fique isolado, é preciso que o seu contato com outros seja diminuído. Então, essa é uma atualização quanto ao cuidado do corpo para esse momento de pandemia. A outra atualização que seria preciso fazer é do conhecimento de si, que me parece, nesse momento, está sendo propiciado também por esse isolamento, que é a possibilidade das pessoas voltar a si mesmas e refletir mais sobre o que elas são no mundo, né?
sobre essa vulnerabilidade que elas têm diante de um vírus invisível, diante de um inimigo invisível que, portanto, é muito letal. Então, o que esse momento tem propiciado é uma maior reflexão sobre o eu, uma maior reflexão ou uma maior autorreflexão, se é que a gente pode dizer assim, acerca de tudo isso, acerca de nossas limitações, nossas vulnerabilidades diante do mundo, da natureza, que atualmente é que vem provocando essa pandemia que tem reorientado as nossas atividades, tem modificado o mundo humano. Certo, Ronaldo. Bom, tem muitas outras questões que a gente podia discutir, o assunto é interessante, mas o tempo aqui já está se estendendo demais. Então, Ronaldo, você tem uma dissertação, né, sobre essa temática, você desenvolve essa dissertação de mestrado em cima dessa temática, você poderia dizer o título dela, para eu deixar aqui na descrição? Sim. E indicar também alguma outra obra, para quem ficar interessado em ler mais sobre o assunto? Então, talvez quando se interessa por um trabalho que é resultado de pesquisa, a vantagem é que a gente reúne nesse trabalho muitos outros textos, né? Muitas outras discussões. Então, para quem se interessar, você pode, inclusive, recorrer àqueles textos que a gente cita, que a gente menciona. Pois bem, a minha dissertação, o título é Cuidado de Si e Atitude Crítica, em Michel Foucault. A dissertação não foi publicada, mas ela se encontra no site da pós, da Faculdade de Filosofia da Universidade Federal de Goiás. Tá? É só digitar, evidentemente, Cuidado de Si e Atitude Crítica, né, que vai aparecer alguma coisa. Outros textos, além do curso que eu mencionei no início, Hermenêutica do Sujeito, que é um curso que o Michel Foucault ministra no Collège de France, onde ele atuou. Temos ainda outros cursos, A Coragem da Verdade, que é um curso importante sobre esse tema, e especialmente os 2 volumes de História da Sexualidade, O Uso dos Prazeres e O Cuidado de Si, que o Michel Foucault publicou. São 2 livros que ele publicou em 84, meses antes de morrer. Certo. Ronaldo, mais uma vez, muito obrigado pela disponibilidade de ter aceitado o meu convite. Está aqui nesse nosso canal Central Filosófica, falando dessa temática que é muito atual, instigante e necessária de ser compreendida. Obrigado, Ronaldo, pela aceitação do convite. Eu que agradeço, João, pelo convite, e estamos à disposição para, eventualmente, travarmos novas conversas, e acho que precisamos fazer isso, né? O momento atual nos possibilita fazer isso com maior frequência e justamente tendo o traquejo e o acesso a esses meios virtuais de conversação, de contato, enfim. Então, muito obrigado. Muito bom falar com você sobre esse assunto. Certo. Obrigado mais uma vez, Ronaldo. E para você que está ligado conosco no canal Central Filosófica, vou deixar aqui no link dos comentários, no link das descrições aí, o título da dissertação de mestrado do Ronaldo, né, caso você se interesse mais pelo assunto. E, mais uma vez, deixe os comentários, like e compartilhe
essa nossa conversa, esse bate-papo, né, que você vai estar ajudando com que esse vídeo chegue a mais pessoas. Deixe o seu like, comentários e se inscreva no canal para você que ainda não se inscreveu. Nos veremos no nosso próximo vídeo.